Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Mike, sou formada em História e estou apresentando um material que pode servir de conhecimento para você, aluno, para você acadêmico. É a terceira vez em que eu estou falando sobre escravidão. Os outros momentos eu falei sobre o que era escravidão, qual era o processo de escravidão, e agora eu vou mostrar para vocês como que foi o processo ou a vinda dos negros até as Américas, mais precisamente ao Brasil colonial. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho desse momento bastante delicado da nossa história? A gente pode chamar esse momento de o caminho da incerteza. Porque quando você é arrancado da sua terra natal, quando você é forçado abaixo de chicote, abaixo de violência, até o litoral, quando você vê pessoas da qual você ama, amigos da qual você brincava durante a sua infância, serem mortos durante esse processo para serem levados em um país totalmente desconhecido, a uma região inóspita, para se tornar escravo. Compra um escravo. Você tem que fazer um escravo. Eu sou contra quem Ser escravo, estar escravo e se tornar escravo não é a condição de nenhum ser humano. E justamente isso que ocorreu na África. Torná-los escravos e não importa a forma de punição ou se morreram durante o processo. Ninguém foi punido, ninguém respondeu por tal ato. Infelizmente, o nosso período em que as pessoas achavam normal agredir uma outra pessoa de cor não é nada comparado ao que essas pessoas viveram nesse período. Você é propriedade de John Waller como os cavalos e os porcos, nada mais! conta quem Tommy! Ele disse... Mas mesmo diante da dor e do sofrimento. Então eu vou contar para você a rotina no navio, né? A partir do momento em que eles entravam nesse navio para vir para o Brasil. Eles eram recebidos através de pontapés, chutes, chicotadas, socos, xingamentos, humilhações. E claro, lá estava a Igreja Católica fazendo a sua grande parte, a de batizá-los. A partir daquele momento, ou ele se tornaria José, ou ele se tornaria Maria, ou ele se tornaria Marcos, ou ele se tornaria Antônio. Ele não mais pertencia àquela tribo ou àquele nome que era dado de nascimento. A igreja estava batizando ele com outro nome. A partir desse batismo, a partir desse nome dado, essas pessoas eram enviadas em um porão totalmente escuro, pequeno, com nenhuma possibilidade de ventilação. O homem e a mulher, eles eram colocados em locais separados. Eles eram acorrentados entre mãos e braços, para que não houvesse nenhuma forma de resistência. E as mulheres, elas eram colocadas em outro local. Infelizmente, durante o percurso na viagem, havia sim abusos de violência sexual contra a mulher. Mas não para por aí. Infelizmente, eles não tinham a devida alimentação ou a devida higiene adequada para o ser humano. Então, as doenças iriam aumentar de forma bastante considerável. A varíola, o sarampo, a febre tifoide. A fome iria tomar conta dessas pessoas. O estupro seria normal durante 60 dias de viagem. O suicídio não estaria longe desse tipo de decisão,
pois para tanto sofrimento, eles não se renderiam a isso por muito tempo. Este está enfermo, no le des nada. Dales comida solo a los que están sanos. Calóngame. Esto sí, sí. Parece simples, parece fácil falar, mas você não sentiu isso. Você não viveu isso. Então a gente tem que cuidar com a forma de como a gente vai falar sobre o negro na nossa atualidade. A alimentação, ela era muito complicada. Infelizmente, o navio, eles colocavam um número bastante acima da média para que ele chegasse no seu destino com um número considerável de escravos. Ou seja, a cada 300 escravos dentro desse navio, somente 40% chegariam em terras. Os demais iriam morrer durante o percurso. Infelizmente, durante esse percurso, eles eram colocados em algumas ocasiões para tomar um banho de sol, para sentir a brisa, para sentir o sol, o calor, o vento no rosto. Mas isso não acontecia. Na verdade, os tripulantes, eles colocavam essas pessoas na forma de humilhação mesmo. Faziam dançar, agrediam elas, não deixavam um minuto sequer elas entenderem que a partir daquele momento eles não eram mais donos deles, de si. Alguém seria dono deles. E aquela agressividade, ela seria sempre frequente se alguém reagisse. A partir do momento que o negro chegasse aqui no Brasil, ele era colocado em um local, né, próprio para a seleção dessas pessoas. Elas eram postas em quarentena e esse período era o período em que eles se alimentariam, eles se curariam das doenças que pegariam durante o percurso. Eram colocados mais tarde, um ao lado do outro, exposto para essa sociedade escravocrata que tanto tem orgulho de dizer hoje de que não era racista e nem preconceituosa. Eles eram selecionados da forma mais cruel, onde eles eram tocados em todas as partes do corpo, para ter certeza de que esse negro, ele estaria, sim, apto para trabalhar, ou no campo ou na cidade. Seu capital de investimento não era grande, por isso o que fazia era apenas pequenos negócios. Quanto quer pelos dois? 50 mil réis por ela, 70 mil réis por ele. Não, não quero. E claro que a gente não pode esquecer as formas de violência a que esse negro era submetido quando ele já se tornaria um escravo. E eu vou começar contando para você a parte mais marcante para esse negro. Além de ele perder a sua identidade, o seu nome no início da embarcação, a partir do momento em que ele era vendido para o seu dono, para o coronel, o fazendeiro ou o dono de um botequim, eles eram marcados com ferro quente, com a inicial da letra do nome de quem comprou ele. Ou ele era marcado nas nádegas, ou ele era marcado no peito, ou ele era marcado na mão, na face do rosto.
em qualquer lugar que fosse de fácil identificação de que a partir daquele momento ele tinha um dom. Uma outra parte em que a gente não pode deixar de ressaltar, né, é que, além desse castigo, o processo de tortura ele era bastante frequente. E acredite você ou não, a população ela assistia a essas torturas. O chicote é uma coisa bastante comum, né? Eles amarravam o homem a um tronco no centro da cidade ou no centro da fazenda e eles chicoteavam essas pessoas a fim de que outras entendessem de que elas não poderiam fugir e que se fugissem, aquele ali era o tipo de castigo que eles mereceriam. A chicotada era tão forte que dilacerava pedaços das costas de quem era agredido. Comendador! Pelo amor de Deus, comendador! Ela tá morrendo, comendador! Fora daqui! Fora! Sai! Ai, meu Deus! Eu vou lembrar a você de que não existe opção. Homem ou mulher sofriam esse tipo de castigo. E, só para tua informação, existia um código penal aqui no Brasil de que o senhor, o dono do escravo, ele poderia ir lá na superintendência militar e reclamar de alguma ação de que o negro tenha feito, ou de furto, ou porque ele quis se alimentar, ou porque ele quis fugir. E aí, então, o intendente militar, ele decidia qual era o número de chicotadas que ele deveria levar. Para você entender que era normal e era legal agredir a pessoa. Uma outra coisa bastante frequente com os negros que tentavam fugir era a mutilação. Mãos eram decepadas, pés eram decepados, orelhas, nariz. Tudo isso era para impedir que o negro entendesse de que ele não se pertencia e que ele pertencia a alguém. Amarrem ele. Está perdido. Não! Você não foge nunca mais. Não! Não, por favor! Agora você imagina o negro perder a mão? Você imagina o negro perder o pé? A sobrevivência dele, apesar das chicotadas, apesar de toda essa agressividade, ele perderia tudo isso se perdesse algum membro do seu corpo. A máscara, ela servia para fins, né? Por exemplo, ela era acoplada no rosto justamente porque o negro, ele era muito judiado, então ele muitas vezes considerava o suicídio a melhor forma de se livrar, né? Então ele engolia a terra até se sufocar. Ou, quem sabe, eles colocavam a máscara no rosto do negro porque o negro simplesmente estava comendo uma cana de açúcar ou uma rapadura. Tudo isso servia como punição para que ele entendesse que aquilo ali não pertencia a ele, pertencia ao seu dono. Bom, enfim, são muitas as formas de punições, muitas as formas dolorosas de se sentir. Nada se compara a esse tipo de atitude com o ser humano. E uma forma muito linda, não só as fugas, obviamente, né? Mas uma forma de resistência muito maternal são a produção das abaiomes. As abaiomes significa, em Yorubá, o meu bem-querer ou o meu presente. Elas são bonecas negras, né? Confeccionadas com justamente o intuito
de acalmar os corações dessas crianças ou o corpinho delas enquanto elas estavam vindo e vendo tamanha brutalidade que ocorriam, né, em alto mar, vendo seus pais sendo agredidos daquela forma. Então essas bonecas elas eram confeccionadas para esse fim. Ou em outra ocasião, a mãe ela era separada do filho, porque o conceito de família não existia. Então a mãe ela era separada do filho e ela fazia essa bonequinha como uma forma de dizer: eu vou estar com você aonde você estiver. Lembra-se de quem você é. Isso é uma forma de resistência. E essas bonecas hoje, elas contam a história de um amor infinito. Não vá confundir uma boneca negra, né, uma boneca feita à mão, como uma forma pequena e de falta de cultura de achar que elas são negativas, ou que elas trazem azar. Azar é quem pensa que esse tipo de confecção traz negatividade. Muito ao contrário. Elas trazem a dor e a perda de filhos que foram separados dos seus pais. Bom, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sim, é importante contar, é importante lembrar, é importante relembrar com muita frequência sobre a história da escravidão. Até porque o período, né, de negritude no mundo, ela está em alta. O preconceito, a segregação racial, a luta pela igualdade de cor. Mas eu vou lembrar você que está assistindo nesse momento de que nada se compara a um passado de dor, de morte indevida, de morte desnecessária, sem lei que protegesse essas pessoas, ou que protegessem a sua família, para seguir e para reerguer e erguer impérios, tanto na América quanto na Europa. Se temos o que temos hoje, da forma mais cruel que possa se contar na história, foi justamente por causa desse período triste. Por isso a resistência. Por isso a lembrança de falar para você de onde que você veio. Eu deixo aqui um beijo. Quero que você curta, quero que você incentive, se motive e conheça os caminhos da história. Sejam bem-vindos e até breve.